encontrei com uma realidade e naquela jornada eu fui a orfanatos, eu fui a ONGs, então eu conhecia a necessidade, vamos dizer assim. Quando eu estava voltando, no meu coração eu falei, eu preciso fazer mais, valorizar o presente, o agora. Estar aqui, não tem mais nada mais importante do que estar aqui com você, agora. O presente, assim, eu tenho aprendido a viver o hoje, o agora, sabe? Não perder as oportunidades, não perder de falar, dar um abraço, não perder a oportunidade de ouvir. Né? O mundo realmente está muito agitado. Assim, existe um medo tão grande, sabe? Eu acredito que o medo de confiar, o medo de se entregar, o medo, né, que é apavorante. Né? Ali não tem muita... O sofrimento causa, né, o medo. São muitas histórias. Tem histórias que, assim, não tem nem como compartilhar, de tão profundas que elas são. Existem mulheres que ouvem o chamado da vida e têm a coragem de dizer sim. Minha convidada de hoje é uma dessas mulheres. Ela deixou a sua zona de conforto, atravessou o oceano e foi viver uma experiência que mudou para sempre a sua forma de ver o mundo e a forma de se ver. Na África, ela viu de perto crianças vivendo em situação de vulnerabilidade, mas também descobriu um oceano de força, esperança e beleza. E foi nesse encontro que nasceu o Bloom, um projeto que uniu educação, cultura e arte para transformar as vidas. Ela é mãe, avó, bailarina profissional e uma desbravadora. Uma mulher que prova que nunca é tarde para se reinventar e nunca é tarde para atender ao chamado do coração e que sempre é tempo de inspirar outras mulheres com a sua história. Hoje, no Papo Delas, eu tenho a honra de conversar com Osana Cruz sobre coragem, legado e propósito. A Osana, ela é pastora, é uma bailarina profissional também, né, Osana? Se apresenta e conta um pouquinho da sua história. Ah, que alegria. Primeiro, agradecer esse convite tão especial. Não só eu estou aqui, mas todas as crianças, as centenas de crianças estão aqui comigo. Certamente elas vão ser abençoadas com este lugar tão precioso que você está nos dando. Bom, é muito bom poder falar da dança, falar sobre o que Deus me chamou para fazer. Eu acredito que a dança, ela tem sido mesmo um instrumento na minha vida. A minha vocação tem sido um instrumento para eu chegar na minha missão. A missão de servir, a missão de lançar sementes de bondade. Então, poder servir a uma comunidade, servir a uma nação como a África, através do meu talento, é muito mais do que ser abençoada. Porque a dança, ela me prospera, mas também ela me dá essa condição de prosperar outras pessoas, de abençoar. Dar do que receber, Sim, né? Então é um privilégio poder, através da minha vocação, servir. Eu sou pastora, sou mãe, sou avó, que é um lugar realmente que eu mais gosto de estar. Sou professora de balé, esposa, missionária. Mulher moderna. Mulher com moderna. Milhões de obrigações, deveres. Sim. E mesmo assim, a Osana se dispôs a largar todo esse legado, esse castelo, esse ecossistema que depende de uma mãe, de uma mulher, e se doou para ir para a África, para doar o seu tempo, para doar a sua vida, para doar o seu amor. Como que foi um pouquinho? Conta pra gente. Então, tão interessante, porque eu recebi há muitos anos atrás uma palavra de uma grande mulher, que é assim, uma embaixadora na África. Ela tem milhares de crianças adotadas e ela falou, olha, você tem uma missão com a África. E eu peguei essa palavra, já tem mais de 20 anos. Peguei essa palavra e guardei, falei, bom, eu vou regar e Deus vai cuidar disso. E quando a porta abriu, quando a Ana me contou que ia ser mãe, eu falei, meu Deus, justamente agora. E eu me lembro que o ano que eu fui para a África, né, tem 6 anos apenas, foi o ano que a Bela nasceu. Então, assim, realmente foi uma prova de fé.
sabe? Largando os netos, a primeira neta. A Bela. A primeira foi uma neta. prova de fé na minha vida, que eu falei, bom, realmente é a minha paixão, é a minha missão. Porque a Bela tinha meses e eu falei com Deus assim, Senhor, eu quero voltar, porque eu quero curtir esse lugar que o Senhor me chamou para estar, né, de avó. E eu fui, e foi realmente assim um divisor de águas, era o tempo, né? Eu acredito que Deus me preparou esse tempo e fez com que fosse também nessa época não só da maternidade, né? Mas de fato nesse ciclo, nesse lugar de avó. E quando eu encontrei as crianças, centenas de crianças com os olhinhos brilhando e assim, com esperança no que eu ia entregar. Sabe, eu via nos olhos delas assim esperança, o que ela veio trazer. Então, o bloom é florescer, né? São sementes. Então, quando eu cheguei e vi, falei assim, é este o meu lugar, essa é a minha missão, este é o meu propósito. E desde então, o Senhor tem realmente me sustentado, tem me capacitado, porque eu não me acho tão capaz ainda. Mas Ele capacita os escolhidos. Amém. E é muito bom a gente estar nesse lugar de ser luz, ser semente, ser esperança na vida do outro. Fico feliz de ver esse brilho nos seus olhos, porque coisa linda, né? A Osana está contando que foi no ano do primeiro nascimento da neta dela, gente. Não foi fácil. Eu não sou avó ainda, mas todo mundo diz que a avó é diferente de mãe, que é um amor diferente. O filho você deixa, alguém cuida, mas o neto, você fala assim, mas agora ainda era o primeiro, então tava aquela coisa, como eu faço, né, de deixar e vai dar tudo certo. Era também, por ser o primeiro ano, a minha primeira ida, era algo muito novo e tinha muitas falas da África que foram desconstruídas quando eu cheguei lá. Então, assim, antes de ir, é perigoso, você não, cuidado, tantas coisas que é óbvio, né, óbvio, uma viagem transcultural, ela tem sim os seus perigos, mas, né, a cultura, mas quando eu cheguei eu falei, que bom que eu tive coragem. Que bom que eu não desisti. E que bom que você está aqui para inspirar outras mulheres a não desistirem dos seus sonhos. Não importa a idade, não importa se você já é vó, não importa nada. Não se molde aos padrões de estética, porque você tem que ser a sua essência. Você tem que viver o seu propósito na sua melhor. No seu melhor momento e disponibilizando o seu tempo para aquilo. Porque a Osana, ela largou a netinha. Que foi o mais difícil. E deixou a zona de conforto, deixou a casa. Literalmente conforto, né? Porque a gente fala muito da necessidade da África também. E é interessante. Como é que foi? O que você viu lá? Primeiro, eu queria que você falasse um pouquinho do Projeto Bloom. Vamos falar primeiro para vocês um pouquinho do Projeto Bloom. Quero mostrar aqui, foca aqui, por favor. Esse medicamento aqui, que logo no final Bloom nós vamos falar sobre ele. Então, essa medicação com essa bailarina, com essas doações, você mantém esse propósito lindo, Nossa, tem um cheirinho maravilhoso. Cheirinho maravilhoso. Conta um pouquinho, Osana, o que é o Projeto Bloom, primeiro? Então, o Bloom, ele nasceu da necessidade. Quando eu fui a primeira vez, eu fui convidada para dar aula. Eu fui contratada para um projeto de uma escola bem estruturada, que era para eu ministrar aulas, workshops, oficinas. Só que eu encontrei com uma realidade e naquela jornada eu fui a orfanatos, eu fui a ONGs, então eu conheci a necessidade, vamos dizer assim. Quando eu estava voltando, no meu coração eu falei, eu preciso fazer mais, agora é comigo, né? Eu fui por um convite, servi, enfim, trabalhei, mas agora eu quero fazer a diferença. Então, foi no meu coração, Deus falou, olha, os produtos vão, porque doação, não, produtos, esses produtos as pessoas elas vão adquirir, vai adquirir. O Bloom é o Bloom Energy, ele tem toda a composição dele é justamente, especialmente para as mulheres 40 mais, tá? Aí, tudo rosinha, 40 mais, eu falo porque eu tomo, então assim, é para manter a sua energia, é para que você possa performar, né? Nós mulheres em casa, trabalho, missão.
E a boneca é um produto Que a pessoa de adquire. você... e aí sempre tem um nome de uma símbolo, criança. né, do projeto. A primeira que a gente fez, o nome dela era Esperança, porque era uma das menininhas chamada Esperança. Então foi a primeira bailarina, foi a Esperança. E quando você adquire, você tem o nome da criança, você vai passar a orar, porque eu digo que missões, a gente tem 3 formas de fazer missões, né? Nós, especialmente nós mulheres, nós temos a forma de fazer missão com as mãos, que é adquirir um produto, que é abençoar. Nós temos com os nossos joelhos, que é orar pelos missionários, orar pelas causas, né? E também com os nossos pés de ir, né? Eu estou com os pés indo, mas as mulheres, todas nós podemos fazer missão. Com as mãos, com o joelho e também convite para ir. Essa bonequinha aqui é para você, mulher que está nos ouvindo, que quer colocar o pezinho na África, mas você não pode colocar. Isso. Então você doe, você adquire essa boneca, porque com a compra dessa boneca, ela está revertendo o dinheiro para as aulas de balé. E como que é? A pessoa comprou, esse dinheiro vai para lá e as crianças, qual o benefício que as crianças têm? Hoje nós estamos com aulas periódicas, porque quando eu fui, eu apresentei, eu dei uma esperança, eu lancei uma semente para aqueles coraçõezinhos, né, com a dança. A dança é incrível, a arte, porque ela, de fato, ela resgata sonhos, ela resgata mesmo a esperança que as crianças, elas estão debaixo de um quadro sem nenhum conforto. Então, a dança, ela traz esse resgate, né? Ela coloca a criança ali, veste o uniforme, ela começa a visualizar o futuro. Então, quando você adquire, o valor é para manter os professores. Hoje, agora, nós estamos... Tem uma semana que a gente fez a aula inaugural e agora vai. E em abril vai ser a apresentação de balé, o espetáculo delas. Vai ser o primeiro espetáculo de balé de crianças órfãs. São quantas crianças já? São no projeto? 170. 170 crianças no projeto, todas participam fazendo Sim, dança? todas foram convidadas, porque os professores, eles vão neste lugar que se chama Miss From, que é a casa onde eu adotei, eu sou a madrinha, você também agora é a madrinha. Esse ótimo. programa, né? Somos madrinhas em um lugar onde vai acontecer. Porque a educação é sobre isso, né? A gente ir mantendo e lançando as sementes para que elas floresçam. Então, é o valor para pagar professores. Também, a gente não pode ir lá dar uma aula e não ter um lanche. Nesse ano foi muito interessante. Vocês têm um lanche, tem todo o suporte para as crianças, as salas de aula. Ainda não. Estão construindo. Mas vamos chegar lá. Vamos unir forças. Mulheres, vamos comprar o Bloom, por favor. Vamos comprar a bailarina. Porque essa também é uma forma de missão. Sim. Nem sempre você precisa sair da sua casa para fazer missão. Às vezes as pessoas pensam tanto, eu queria ser escolhida, eu queria ser escolhida. O convite está aqui agora. Você pode ser uma doadora e uma mantenedora. Isso. Você pode orar, você pode ajudar comprando os produtos, porque assim você está atingindo uma criança que você nem conhece, mas que é importante. Eu gosto muito, Osana, eu falo que nós, do grupo Pansagem de Comunicação, nós queremos muito mais do que informar. Isso. Quando você informa, você só leva a informação, o que, quando e onde. Agora, quando você transforma, quando você traz uma inspiração para transformar a vida da pessoa, isso é muito lindo. Obrigada por você estar se doando, obrigada por você estar inspirando tantas mulheres que estão em casa. Às vezes é muito comum nós mulheres também não nos prepararmos para a menopausa, para a velhice, para a síndrome do ninho vazio. É verdade. Porque os filhos vão e às vezes a gente muitas mulheres ficam deprimidas, muitas mulheres não encontram, às vezes, uma saída, seu propósito. E tá aqui, ó, diante de você, uma mulher que largou a sua zona de conforto e foi em busca da sua missão, foi em busca do seu propósito. E eu falo isso de experiência própria. Quando a gente encontra a nossa missão e o nosso propósito, é o brilho nos olhos. Eu tô vendo aqui, ó, vocês não estão conseguindo ver, mas eu consigo ver o brilho nos olhos da Osana, do projeto, da missão que você tem, da sua entrega. E isso, para você, mulher, procure. Se você está desestimulada, procure algo que você possa fazer, que você possa olhar
para a realidade do outro também. Sim. E enxergar, porque às vezes a gente acha que a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. Mostra, Só acontece. que quando você se depara numa situação dessa, como na África, de necessidade Sim. extrema, você reflete bastante, né? Com certeza. O que foi, assim, a maior experiência? Você já foi mais de uma vez para a Sim. África. Em todas essas vezes, qual foi a maior experiência? Algo que te chocou, que você pensou assim, meu Deus, isso no Brasil a gente... Então, assim, há muitas coisas que eu vivenciei, né? Que eu vi que, de fato, quando eu voltei, eu fiquei, assim, a pensar, uau, isso é verdade, né? Nossa, nós somos tão abençoadas, nós temos tantas coisas, só o fato de a gente ter uma casa, sabe? De poder acordar e tomar um café, isso é incrível, né? As minhas idas, eu fiquei sempre em lugares muito abençoados, lugares que me trouxeram conforto, mas mesmo com o conforto não tinha água no chuveiro, não tinha, a gente tomava banho com água gelada, claro, com bacia, né? Não podemos tomar a água, escovava o dente com água. Eu, por exemplo, levava minha garrafinha porque realmente é contaminada, isso num lugar maravilhoso que eu estava, né? Um conforto. Que é uma não coisa tem cultural. Cultura, pobreza, né? Não tem o trânsito, não tem sinalização, não tem como, não tem energia, não tem como semáforos funcionar. Os lixos todos muito cheios de crianças. Como fossem cachorros, como pegando, revirando. Crianças pegando lixo para se alimentar. Sim, então E às vezes a gente reclama, né? Ai, mas eu não tenho, Isso é uma realidade. Não tenho nada para comer, só porque não tem algo. Isso é uma realidade. E a gente, quando se depara, é uma realidade. A gente tem que olhar para dentro e olhar o quanto nós somos abençoados. Nós podemos tanto, sabe? Eu não sei como se encontra hoje as mulheres que estão nos ouvindo, mas eu sei que tudo que você tem, mulher, tudo que você tem é o que você precisa já. Então, assim, não espere mais, não fique aí esperando alguém te convidar. E é tão interessante a gente estar falando aqui do Bloom e da boneca. A gente vai voltar, porque as bonecas, elas nasceram em oficinas de senhoras. Hoje, quando eu estava buscando essa bailarina, ela falou comigo assim, pastora, você lembra que quando eu fui fazer a primeira bonequinha, as primeiras, né, ela estava nessa oficina, ela falou assim, eu estava num quadro de depressão profunda. E aquela oficina me resgatou. Assim, existe um medo tão grande, sabe? Eu acredito que o medo de confiar, o medo de se entregar, o medo, né? Que é apavorante. Né? Ali não tem muita... O sofrimento causa, né? O medo causa. São muitas histórias. Tem histórias que, assim, não tem nem como compartilhar, de tão profundas que elas são. E aí eu falei, não, você pode. Fui levantando rosto a rosto. E eles foram levantando, o olhar foi mudando. Linda. E eu fui falando, verdadeiro amor lança fora o medo. Então, eu acredito que nós, mulheres, quando nós encontramos o nosso propósito, e ele está no amor. Não Sim. tem outro caminho. É o amor, né? O amor traz a generosidade, traz as boas obras. Então, assim, é o amor. Eu cresci em um lar muito cheio de amor. A minha mãe pegava as crianças na rua, né? E aí casei com um homem incrível que ama ajudar. Eu falei assim, Deus, muito obrigada. Então, assim, a nossa família, a gente é natural, porém tem que ser nutrido. Porque Sim. já teve alguns momentos que eu também veio um medo e eu falei, não, peraí, o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Jesus, ele tira isso, ele olha a missão dele, né? E nós podemos. Não é que nós não vamos ter medo. Nós agimos mesmo com medo. Sim, medo nós temos. É verdade. Mas nós agimos com medo. O medo, ele não é ruim. O medo, ele pode sim te proteger, se ele não te paralisar. Porque o medo nada mais é do que um alerta. Cuidado. Olha, calcula melhor essa estratégia e segue. Não para, né? Às vezes tem situações que, claro, que você tem que parar, deixar para trás. Mas é de enfrentar mesmo. Mas sobre enfrentar. É para enfrentar. O medo é para você encarar ele de frente, né? E cumprir a sua missão, porque é só dessa forma, né, Osana, que a gente consegue realmente fazer algo pela vida do próximo. Sim. De tudo que você viu na África, você atende hoje crianças de que idade até que idade lá? Então, as crianças que estão iniciando, né, com balé, elas têm entre 2
16 anos, eu acredito que é essa faixa etária. Mas lá na casa tem bebês, tem crianças com deficiência, né? Temos crianças com deficiência na casa. Essas crianças, elas são abandonadas pelos Não, pais? elas foram. Todas elas são órfãs. Todas são Nenhuma órfãs. delas tem parente. Sabe, um último caso, um dos casos que eu perguntei, né, pro diretor, o pastor Zacarias, que é uma graça. Quando eu cheguei, foi muito interessante. Eu senti o olhar dele, assim, cansado, sabe? Eu falei, obrigada, Deus, que o Senhor me trouxe aqui. Eu acredito que eu possa ser uma esperança neste lugar. E aí, no segundo dia, eu senti ele já mais, assim, leve. No terceiro dia, isso foi durante 2 semanas, no terceiro dia ele estava, sabe por quê? Uau! Algo novo chegou, dança, né? a alegria, porque eu não estava indo só né? ensinar ou dar as roupas de balé. A princípio, até no meu coração, vamos ver como vai ser, já é uma semente. Mas o Senhor foi me mostrando, não, aqui você vai formar crianças, vai educar crianças. Então, assim, eu confesso que está sendo muito novo para mim também. Quando eu estava a caminho daqui, eu falei assim, meu Deus, mais uma responsabilidade que eu estou no programa. Agora, cada hora vai ficando mais difícil, né? Não tem como voltar. Mas ainda bem que existem pessoas como você que disponibilizam a sua vida para sair daqui do Brasil, da sua zona de conforto, para entregar amor ao próximo, para entregar alegria, para entregar palavras de esperança. Eu fico muito feliz, Osana, de saber que existem pessoas assim, porque o mundo já está tão cheio de crítica, o mundo já está tão cheio de julgamentos que não cabe a nós julgarmos. Por quê? Que muitas vezes, às vezes a gente vê mulheres emprestando a sua voz para destruir uma outra mulher, ao invés de usar a sua voz para construir. E a Osana não só emprestou a voz, a dança, o corpo, como ela saiu de Volta Redonda e foi parar na Angola. Para distribuir amor, para distribuir missão. E eu acho que o mais importante que nós devemos pensar, o que nós estamos fazendo com o nosso tempo? O que nós estamos fazendo com a nossa missão? O que nós estamos fazendo com o nosso propósito? Será que de fato nós estamos sendo útil para o próximo? Porque a gente receber para si só e guardar e reter aquilo é muito pouco. Sim. É importante a gente distribuir, compartilhar e dividir com todos aquelas experiências. Fala para mim algo que aconteceu lá que foi assim, um divisor de águas e que te mudou para sempre. Uma experiência que você teve. Então, foram muitas, mas assim, o que mais me impactou foi encontrar, né, as crianças órfãs mesmo. Eu acredito que esse é o meu ministério. Eu vivi, assim, eu estava também, como você disse, as mulheres encontrar o seu propósito. É muito importante saber para que você nasceu. Né? Tudo que está ao teu redor é importante. Se você pode tocar, você pode transformar. Então, perceba o que está ao seu redor. Porque quando a gente fala, lá na África, o que mais me impactou? Aqui no Brasil já tinha coisas que muito difíceis, né? Eu fiquei durante 4 anos no Padre Jósimo dando aula de balé. Então, ali foi o meu preparo, foi o meu treino, foi a minha experiência. E eu via coisas muito tristes, né? De crianças que não tinham que comer aqui do meu lado, que estavam indo para aula de balé com os lábios todos de ferida porque estavam se alimentando de uma árvorezinha de limão aqui no Padre Jósimo. Nem precisa ir tão longe, não, né? Então assim, aí me falam, mas por que você vai? Não, eu já fiz missão aqui também. Só que lá a necessidade não é uma falta só, né? Ter um pé de limão, nem tem pé de limão, né? Para se alimentar de um suco. Então a necessidade é muito grande, mas o que muito me impactou em encontrar aquelas crianças que não tiveram pai, mãe, suporte, acolhimento, elas felizes, sabe? Elas esperando algo. Isso, assim, me mexe muito. E aí eu conheci um jovem, que é o jovem hoje que está me ajudando, junto com uma grande amiga que foi assim, que acreditou no projeto, falou, não, vem amiga, vem pastora, que é a Suzete. Ela falou, não, a minha casa está aberta para você, vem, eu sou seus braços aqui, seus pés, e me acolheu. Então, eles dois hoje, eles são os professores lá. Mas então é muito bonito, porque são professores... Uma rede de amor, uma de rede apoio, de amor, né? isso. Todos se doando pelo mesmo propósito. Isso. Então, assim, o que mais me traz um impacto é ver centenas de crianças, milhares de crianças, sem esse lugar que nós temos, de um teto para dormir,
seguro, né? Sabe, as crianças que chegam, estão nessa casa de abrigo, elas foram crianças assim, o caso que eu estava recente na minha mente, assim, para contar. 2 meninos recentes que chegaram lá, que o pai matou a mãe e enterrou no quintal. Então, assim, eles 2 estavam abandonados. Aí a associação foi e levou para um lugar que poderia acolher, que é essa casa onde está acontecendo a aula de balé. Então, esses 2 meninos estão lá e vão ser o quê? Restituídos, ministrados, curados. E quem vai fazer isso? Somos nós. É uma obrigação nossa. A gente não vai esperar que o governo faça. Vamos fazer. Uma vez Leidson falou isso para mim, porque eu estava, quando era aqui Padre Jósimo, eu estava tínhamos começado com 7 crianças, já tinha 80 crianças, eu estava assim, meu Deus, o que eu faço com tanta criança agora? E aí eu falei, eu tô meio assim aqui, porque eu estava ainda na minha casa, vamos dizer assim. Ele falou assim, amor, você está transformando. Essas crianças que estão ali, elas já estão sendo transformadas, então continue. E o mais lindo, acho que, da transformação é a corrente do bem, né? Que você cria, sim, que você não vê. Você doa na vida de uma pessoa, aquela pessoa doa na vida de outro, e isso vai seguindo e a gente nem consegue ver para onde que vai essa corrente. Última pergunta da África para a gente poder... O papo tá maravilhoso, eu queria perguntar um monte de coisa, mas vamos lá. Teve alguma cena, Osana, específica que você olhou e que você falou assim, meu Deus, isso eu nunca vi no Brasil, isso sangrou meu coração e ficou na sua memória para sempre? Alguma criança, alguma situação com uma criança, teve alguma coisa que você lembre? Sim, o que me mexeu muito comigo no orfanato que eu fui, eu estava andando e uma menina de 11 anos, ela segurou assim em mim, ela olhou bem assim, com aquele olhar penetrante que diz assim, ela falou, mãe, me adota. Aí eu falei, eu não tive palavras. E aí, como que você tira a mão da criança? Ser mãe, de fato. Sim. Porque você está nesse lugar de mãe. Doeu demais. E o caminho que eu estava era ainda mais terrível, porque eu tinha terminado de chegar e aquela criança foi, né, de 11 anos, uma menina. E aí eu entrei em um berçário com mais de 70 bebês. Eu vou também enviar para vocês o material para vocês verem, para vocês visualizarem. E aí tinha um bebezinho de 2 aninhos, ele parecia ter 1, mas ele tinha 2 aninhos. E eu estava com ele no colo, sentei num tapetinho, fiquei com ele, colocava ele em pé, ele não ficava, aí levava de novo, brincando, ele não ficava. E aí, ok, passou um tempinho, eu levantei para eu ir. As professoras, vamos professoras, vamos embora. E levantei. Quando eu me levanto, ele se coloca de pé, vai abrir os bracinhos e começa a chorar. Eu falei, eu vou ter que levar essa criança. Vamos comigo pro Brasil. Mas naquela hora, como você vira as costas? Foi tão duro, sabe? Virar as costas e realmente deixar. Porque ele estava dizendo, né? Eu quero esse colo, eu quero essa casa, eu quero essa proteção, eu quero esse abrigo. Não que lá ele não estivesse. Ele está protegido, ele está cuidado. Figura, um orfanato materna. Muito esse que eu fui muito. Tem um apoio do governo em Angola. Então, assim, é um orfanato muito bem estruturado. Mas não é sobre estrutura. É sobre amor, é sobre empatia, é sobre calor humano, é sobre entrega. Sim. E isso faz a gente refletir. Muito, né? Faz a gente refletir muito. Com os nossos filhos, com a nossa casa. Cada vez mais as mulheres estão com a agenda cheia. Cada vez mais nós temos obrigações, nós temos que trabalhar, nós temos que estar antenadas, nós temos que estudar, nós temos que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E às vezes falta tempo de qualidade. É isso. Tempo de qualidade, porque não é o alimento, não é a roupa, não é a estrutura física. Às vezes, eu vou parar 10 minutos e vou ficar com você. Fazer um desenho. É muito melhor do que, às vezes, você ficar 3 horas distante, ao lado e ao mesmo distante. Então, que a gente possa refletir nessa entrevista maravilhosa, não somente olhar para o ato de sair de casa para se doar, sim, mas pensar o que eu posso fazer de diferente, né, dentro da minha casa. É verdade. O que eu posso fazer de diferente com a minha vida hoje? Como a minha vida hoje pode ser útil para o próximo? Porque
às vezes a gente chega já na idade mais avançada, você já não tem tantas obrigações, com filhos, colégios, então sobra um pouco mais de tempo. Verdade. E aí? O que nós estamos fazendo com esse tempo que está sobrando? Será que a gente está ficando mais tempo na rede social, consumindo? Não que não seja bom. Sim. Tudo é bom, Sim. mas a gente pode refletir mais Com moderação, sobre isso, né? Como eu posso doar a minha vida para o próximo, como eu posso, de fato, transformar a vida do próximo e continuar essa corrente do bem, e se eu estou cuidando bem daqueles que estão dentro de casa, tendo tempo de qualidade. Osana, se você pudesse deixar um recadinho para as nossas mulheres no diário delas que estão ouvindo, porque assim, eu quero motivar você, mulher, a sair em busca do seu propósito, da sua missão e se doar para fazer algo para alguém. Então, Rosana, se fosse deixar um recadinho hoje para as mulheres que acham que é tarde demais para recomeçar e encontrar um propósito e um sentido na vida, que recado você gostaria de deixar para elas? Eu gosto muito de uma frase que assim faz, a minha frase é a frase que todos os dias, são duas na verdade. A primeira é: sempre quando eu acordo eu falo, olha, este é o dia que o Senhor fez para mim, então eu vou me alegrar nele. E junto, seja qual for o plano, comece por uma oração. Por quê? Mulher, você precisa de se alegrar em acordar. Em acordar já é um grande motivo para nós nos alegrarmos, né? Eu sei que as minhas experiências fora, né, em lugares que realmente de muita pobreza, tristeza, me faz ver o mundo diferente, mas você não espere. Não espere uma dor, um sofrimento, mas acorde e se alegre em acordar. E seja qual for o plano que você planejou, que você idealizou, comece entregando, orando a Deus, entregando, falando com Deus, sabe? É entregar, falar e confiar, acredite, porque tem tantas coisas lindas para nós mulheres vivermos. Então não desista de você, não desista dos planos que estão no coração de Deus, acredite, porque há muitas promessas para vivermos nesta terra. Osana, se você, nessa missão, se você fosse definir a maior mudança que essa missão fez em você como pessoa, qual seria? Valorizar o presente, o agora. Estar aqui, não tem mais nada mais importante do que estar aqui com você. Agora, o presente, assim, eu tenho aprendido a viver o hoje, o agora, sabe? Não perder as oportunidades, não perder de falar, dar um abraço, não perder a oportunidade de ouvir. Né? O mundo realmente está muito agitado e às vezes a gente perde a oportunidade de fazer um desenho. As crianças, quando chegam lá em casa, eu falo, olha, agora é o momento deles. Pode vir ter o celular, peraí, daqui a pouco eu te atendo. É o momento deles, vamos. E a Bela, às vezes, se pegar, ela fala, vó, agora não é hora do celular. Ela já sabe, não precisam falar, não falam. Mas assim, quando tem aquela coisa imediata, porque é o presente, o agora, né? O presente já diz, é um presente. Então, eu tenho aprendido com que eu tenho o hoje, né? Que eu tenho vivido de todas essas experiências, e muitas dolorosas, né? Eu tenho aprendido a viver aquele momento, o presente. Agora na África, eu fui intensa em tudo. Encontrei Oliveira, meu filho adotivo, porque eu estava 6 anos à espera. Eu falei, ai, que bom estar com você aqui. Hoje ele está no grupo das minhas filhas, faz parte do grupo do WhatsApp, junto com as minhas filhas. Então, assim, cada momento, e cheguei, preparei uma coisa gostosa, trouxe várias comidinhas da África. Falei, vamos aproveitar, então, o presente hoje para mim. Sabe? Porque o presente é o agora, né? E hoje, numa época tão virtual, com tanto distanciamento, com tanta ausência, resgatar a presença, resgatar a essência de estar presente aqui e agora, com tempo de qualidade. Eu acho que essa é uma grande missão para você colocar no seu dia a dia e ser confrontado por isso todos os dias. É verdade. Que legado para a gente finalizar. Osana, eu conheço vocês, conheço sua filha, sua esposa, sei que vocês são uma família extremamente amor, extremamente carinho, é visível, vocês transbordam isso. Como que foi chegar com essa visão de família, amor, presença, olho no olho, toque, chegar na África e ver aquelas crianças com os olhares tão caídos e tão abandonados? Como que isso te confrontou?
A generosidade, eu penso que é a semente mais preciosa. Sim, os dias que eu passei lá, todas as oportunidades, como eu falei, né, do presente, todas as oportunidades que eu tive de ser generosa, porque era a semente, era a forma de demonstrar o meu amor por eles, sabe? Aconteceu uma cena muito forte, em um momento que estávamos a caminho de uma missão, e aí nós paramos para pedir a informação do local. E aí eu estava sentada atrás, a pessoa que estava à frente perguntou para uma zungueira, chama as mulheres que trabalham com vários, elas têm baldes, né? Sim. E elas não seguram não, são os baldes com muita coisa para vender, fruta, às vezes tem outras medicações, coisas, elas vendem tudo nesses baldes, chama zungueiras. E aí uma delas chegou para poder dar informação. E aí conversou, sabe, já foi, falou, eu abaixei o meu vidro e eu peguei a maior nota que eu tinha e dei para ela. Quando eu entreguei, depois a pessoa que estava no carro falou, olha, pastora, você deu um salário mínimo para ela. Ganhou a vida. Ganhou um mês, mas eu nem imaginava, por quê? Eu falei assim, nossa, por que ela teve essa atitude? Que na hora que ela pegou, assim, primeiro ela ficou assim, eu falei, é para você. E aí ela pegou e ela deu um beijo assim, ela fez assim, em lágrimas, ela fez assim e olhou pra mim e ficou parada, estática. Aí eu falei, meu Deus. Aí ele foi e me explicou. Então assim, a moeda da generosidade, sabe? Aquela nota, né? Aquela nota, mas pra mim era uma nota que eu poderia fazer algo, enfim, mas poderia comer, né? Mas pra ela foi o sustento do mês. Então, assim, a generosidade, a gente tem ensinado isso para as nossas filhas. A Júlia estava esses dias falando comigo, mãe, eu dei uma consulta, foi até hoje, ela mandou uma mensagem, falou, mãe, a consulta que eu dei há 3 meses atrás, hoje, e amanhã é aniversário dela, ela falou assim, hoje eu fui surpreendida logo de manhã, aquela paciente que eu estava ajudando com ansiedade, ela trouxe uma caixinha de biscoitinhos para mim e falou, eu estou sendo curada, e está aqui o meu presente, minha gratidão. E foi uma consulta voluntária, né, que ela estava fazendo. Então, assim, a generosidade é uma moeda que a gente vai encontrar, né, a gente vai encontrar com ela. Que coisa linda, com muita tristeza no coração, vamos ter que encerrar esse papo maravilhoso com a Osana, encantando, mostrando a doação, você se doar para o seu propósito, para a sua missão, a importância, quantas coisas foram ditas importantes, a importância do tempo de qualidade, a restauração da presença, da família, né? E tantas coisas importantes que nós, mulheres, podemos nos refletir. Principalmente, será que eu preciso ir para tão longe, às vezes, para fazer missão? Não, e estar aqui, ó. Se você ouviu e foi impactada com essa missão, nós temos aqui o Bloom Energy, que é um suplemento alimentar específico para você, mulher. Tem coenzima, magnésio, ele é maravilhoso. Aí, olha, perfeito, ótimo para você, para a saúde da mulher e também, tanto a bonequinha quanto a medicação. Quando você adquire um dos dois produtos, o dinheiro ele é revertido para a Missão Bloom e você vai poder ajudar crianças. Então, às vezes, a gente acha que missão é sair do país, é ir para longe. A gente pode fazer missão na rua, a gente pode fazer missão no trabalho, a gente pode fazer missão ajoelhando e você pode fazer missão doando também. Então, não deixe de participar. A Osana vai passar, nós vamos colocar aqui no vídeo todas as informações para você que queira, que sentiu seu coração impactado, que queira doar, faça essa doação. E mais importante, reflita, mulher, sobre o seu lugar, sobre a sua importância, sobre a importância da sua voz. A sua voz, mulher, pode transformar o mundo. Você pode, através de pequenas ações, fazer um grande movimento. E se nós todas nos unirmos e juntarmos as nossas forças, nós podemos sim mudar o mundo. E que a gente possa ter mais mulheres maravilhosas como a Osana, contando um pouquinho da sua história para inspirar você. E eu quero que você ouça essa história, seja impactada e transforme a sua vida. Esse é mais um Papo Delas. E hoje nós falamos de muitos assuntos maravilhosos com a Osana e principalmente encontrar o seu propósito na sua vida e fazer algo para transformar a vida do próximo. Esse é mais um episódio do Papo Delas. Eu sou Renata Ponsardes e eu te espero no próximo episódio.
Osana, muito obrigada. Obrigada, eu que Que a agradeço. sua história possa impactar muitas vidas, muitas mulheres que estão olhando para si e falando, a minha vida não tem mais solução, meus filhos foram embora, eu estou sozinha. Agora você encontrou solução, você encontrou propósito. Ajude o próximo e seja a luz na vida de outros como você. Obrigada, tá? Obrigada, Prazer eu que enorme ter você comigo aqui.